Vamos continuar a ministração daquilo que nós temos falado nos últimos domingos. Nós temos falado sobre ressurreição. E nós não estamos falando da ressurreição de Jesus, embora seja muito importante. Nós estamos falando da ressurreição dos justos e dos injustos, ou dos justos e dos ímpios. Já tem um tempo, irmãos, que Deus tem falado muito comigo, que nesse momento de crise, esse momento de tantos questionamentos, momentos de tantos lutos, nós precisamos olhar para a esperança que nós temos em Cristo Jesus. E também o Espírito Santo ministrou comigo que quando nós falamos sobre o fim, a maioria das pregações que você ouve sobre a volta de Jesus sempre dá ênfase nos juízos, nas pragas, nas trombetas, né, naquela parte mais tenebrosa de Apocalipse. E as pessoas elas acabam ficando com medo, assustadas, e às vezes essas pregações, se elas não forem bem trabalhadas, elas passam mais desesperança do que esperança. Mas quando você lê o livro de Apocalipse, ouve ou lê acerca do fim, você tem que entender que na verdade, mais do que juízos, haverá vitória. Haverá a vitória do reino de Deus sobre o império das trevas e o reino dos homens. Então, quando nós estamos ministrando sobre ressurreição, o que nós queremos é encher o coração da igreja de esperança. Amém? Então nós precisamos, há uma necessidade nesses dias de vermos os aspectos positivos da volta de Jesus. E essa é a ideia dessa série de mensagens que nós estamos falando sobre ressurreição. Amém? Então a volta de Jesus, ela vai trazer muitas coisas. Juízos, sim. Vai trazer muitas coisas que a gente não gostaria de ler na palavra de Deus, elas estão ali, mas para nós que somos crentes em Jesus, para nós é um tempo de esperança, é um tempo de vitória, é um tempo que nós vamos desfrutar de coisas inimagináveis. Amém? Vocês estão aqui? Então vamos lá, até agora o que a gente pode definir, e é o que eu quero que fique gravado na sua mente. Até agora a gente pode definir o seguinte: há uma vida pós-morte. Morreu, vai entrar para a eternidade. Isso é uma realidade para todos os seres humanos. Todos morreram, vai entrar para a eternidade. Há uma vida pós-morte. Isso é base da fé cristã. Segundo, que a gente pode definir: como e aonde você vai passar a eternidade é resultado da decisão que você toma hoje, que você toma nessa vida. Então, uma vez você tomado uma decisão nessa vida, nesse momento, você vai interferir em onde e como você vai passar a eternidade. Mas uma vez que morreu e passou para a eternidade, o local de destino não pode ser mudado. Se você quer mudar o seu lugar de destino, você tem que mudar hoje e agora. Uma vez que morreu, não tem como mudar. Isso é fato. Vocês estão aqui ainda? Então a palavra de Deus ela é clara. Se nós queremos passar a eternidade com Deus, nós temos que crer em Jesus. Jesus é o único caminho. Jesus é a única porta de entrada para uma eternidade com Deus. Essa é a nossa fé. Só que eu preciso também dizer algo aqui. Porque eu sei que, às vezes, quando a gente fala muito sobre a morte, e se você já perdeu pessoas, e você pode ficar com uma interrogação do destino dessa pessoa. E outro dia a gente estava conversando em casa, e eu falei para a Melissa o seguinte: nunca subestime a graça de Deus.
Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme Deus Não Está Morto, o primeiro. Tem aquele professor que ele é ateu, e todo o filme, se você não assistiu, assista, né? Vou dar pequenos spoilers agora, né? Mas assista, um filme excelente. Mas aquele professor, ele sofre um acidente e está ali nas últimas, e aquele pastor chega, ministra a palavra, e ele se rende, e ele é salvo. E eu falei para Melissa, Melissa, agora pensa, quem não estava lá, pensa em quem não conhecia aquele pastor. Talvez na cabeça dessas pessoas estavam assim, ixi, o professor não creu, já era, ele se perdeu. Mas aquele professor, Deus, que é o mais principal, as testemunhas que estavam ali sabem que na última hora aquela pessoa se rendeu a Cristo, e o requisito para ser salvo é crer. Então nós não sabemos, queridos, até que ponto chega a misericórdia de Deus. Eu acredito que muita gente teve um encontro de salvação nos seus últimos momentos, nos seus últimos segundos, porque a maioria já ouviu falar de Cristo. Eu acredito que naquela última hora, às vezes a pessoa pode se lembrar, pode vir à mente um versículo, a pessoa pode invocar o nome do Senhor, e a Bíblia diz, invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não tem nada a ver com obras. Ela pode ter tido uma vida terrível aqui, mas se na última hora ela se rendeu, reconheceu a Jesus como seu único Salvador, essa pessoa pode ser salva, e ela pode ter encontrado a salvação. Então, se na sua mente há alguma dúvida por alguém que você perdeu, não deixe o diabo te oprimir, porque a misericórdia de Deus, ela não tem fim. E nós cremos que às vezes naquele último suspiro, às vezes no momento ali entre aquela pessoa e Deus, ela pode ter rendido a sua vida para o Senhor, e nós vamos encontrar com essa pessoa naquele dia glorioso, em nome de Jesus. Amém? Às vezes a gente liga muito a salvação a estar na igreja. Então às vezes você pensa assim, mas a pessoa nunca quis saber, não ia para a igreja. Mas a salvação não tem nada a ver com ir à igreja. Lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, naquele último momento, a pessoa tomou uma decisão e se rendeu. Está salvo. Mas aí entra um outro ponto que a gente está aos pouquinhos trabalhando. Ser salvo é uma coisa, receber as recompensas de uma vida salva é outra coisa. Então nós vamos ter muita gente que foi salva, mas que não vai ter recompensa nenhuma, porque não teve o tempo para construir uma vida. Você e eu estamos tendo tempo para construir uma vida de obras, para que nós possamos ter recompensas no dia do Senhor. Amém? Vocês estão aqui? Então, creu em Jesus, vai passar a eternidade com Deus. Infelizmente, se não crê, se rechaçou a salvação, se não quis saber de Jesus, vai passar a eternidade num tormento. Isso, o que nós estamos falando aqui nas quartas-feiras, é básico da fé. Você, como crente, você precisa crer nisso. Se você não crê nessas coisas, a sua fé, ela está debilitada, porque é isso que a palavra de Deus diz. Amém? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode definir com o que a gente aprendeu até aqui. Os justos vão ser recompensados e os ímpios vão ser punidos eternamente. Iremos receber recompensas eternas, mas aqueles que não creem em Jesus receberão castigo eterno. Amém? Então, assim, eu estou dando para você um resumo das nossas 3 últimas ministrações. E hoje eu quero continuar falando com você sobre essa questão da ressurreição. Mas eu dei um tema para essa noite, que é
a vitória dos santos. Amém? Você precisa também crer que na volta do Senhor, não só vai haver a vinda dele, mas junto com ele vai haver a vitória final de Jesus sobre todo o império das trevas, sobre este mundo, sobre o pecado. Amém? Então eu quero ler com você Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse 20, versos de 1 a 6. Nós vamos ler muita Bíblia. Apocalipse 20, versos de 1 a 6. Diz assim: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000... Quanto tempo? Guarda isso. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Quantos anos? Depois disso é necessário que ele seja o quê? Por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi a alma dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 5. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem o quê? Esta é, pois, a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles no período de quanto? Aleluia. Irmãos, durante muito tempo, a igreja, ela foi ensinada que o crente aceita Jesus e ele vai morar no céu. Isso está errado? Não. Mas não é toda a verdade. Por um longo período, a igreja, ela tinha uma mentalidade de que o lar final do crente era o céu. E músicas foram compostas, pregações foram feitas, livros foram escritos. O céu é um lugar real, ele existe. Aqueles que morreram com Cristo estão com o Senhor neste lugar que a gente chama de céu, mas isso não é tudo. Existe algo que um grupo que de vez em quando batia na sua porta, ensinava, e a gente rechaçava o ensino que eles falavam, porque a gente aprendeu que crente que morresse ia para o céu, e eles falavam, não, vai ter um grupo que vai ficar no céu, mas vai ter um grupo que vai reinar aqui. E você recebia uma revistinha que tinha o quê? Tinha lá uma família bonita, com um leão, um lobo, um cordeirinho, pastando ali, sentadinho. Às vezes tinha lá a figura de uma criança, deitadinha assim num leão. E eles falavam de um reino aqui. E quando você chegava na sua igreja e ia falar, não, é errado. Mas, irmãos, nesses últimos tempos, Deus está trazendo para a igreja um retorno a ensinos que eram a base dos primeiros crentes. Paulo, Pedro, João, Tiago,
todos os discípulos do primeiro século, todos aqueles que estavam no ambiente de Jesus no primeiro século, eles acreditavam no quê? Eles acreditavam no milênio. O que eles acreditavam? Que haveria um dia que o Messias viria e ele ia cumprir as profecias que Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas profetizavam acerca do descendente de Davi que se assentaria no trono. É por isso que quando Jesus se revela, na cabeça deles estava o quê? Se ele é o Messias, ele vai estabelecer o trono dele em Jerusalém, e nós vamos derrotar o Império Romano, e aí vai começar o reino do Messias. Quando você lê na Bíblia, algumas pessoas chamando Jesus filho de Davi, é porque eles reconheciam que Jesus era o Messias, mas também eles estavam dizendo assim: eu sei que você é o rei que os profetas profetizaram que ia se assentar no trono de Davi. Vocês estão aqui? Só que, irmãos, quando aqueles rabinos, os sacerdotes ficavam em torno de Jesus, os debates eram: se você é o Messias, então você veio cumprir o que os profetas falaram. Então, você vai se assentar no trono. E aí Jesus ficava falando assim: ama o seu inimigo. E eles falavam: cara, o Messias vai ser um guerreiro, Luiz. O Messias vai ser um rei. Como é que ele está falando que eu tenho que amar os inimigos? E amar os inimigos seria amar os romanos. Amar o conquistador. Judas, alguns dizem que Judas era tipo um guerrilheiro da época. E ele tinha uma expectativa que Jesus em algum momento ia levantar uma grande revolução. Por isso até que você vai ver que Pedro andava com a faca. Se fosse hoje, Pedro ia estar com a 9mm na cintura. Por que o cara andava armado se ele era pescador? Porque na cabeça dele se esse aí é o Messias, a qualquer momento ele vai falar: formei meu exército, vamos matar os romanos e vamos estabelecer Israel como a nação das nações. Só que aí Jesus vem falando de amor, vem curando enfermos, vem falando de paz, vem falando que o reino dele não era deste mundo. E na cabeça deles vai dando um nó. Jesus morre na cruz, e aí eles ficam assim: mas se ele era o Messias, por que ele morreu desse jeito? Cadê o reino que foi profetizado? Cadê aquele Messias que seria o descendente de Davi? Jesus morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, fica aquele tempo assim: será que ressuscitou mesmo? Aí Jesus aparece, dá provas que ele ressuscitou. E aí vamos ler agora Atos capítulo de número 1, verso de número 6. Porque aqui você vai entender o que estava na cabeça dos discípulos para fazer essa pergunta. Atos 1,6 diz assim: então os que se haviam reunidos lhe consultaram, dizendo: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então Jesus, ressuscitado, cheio de poder, de glória, passando parede, fazendo as coisas doidas, os discípulos falaram: é agora, ele é o Messias, ele é o descendente de Davi. Então agora ele vai assumir. E aí eles perguntam assim: chegou a hora? E a resposta de Jesus não é que não. Jesus não falou assim: não vai ter esse negócio de reino não. Ele disse assim: os tempos estabelecidos pelo meu Pai é dele. O que ele estava dizendo? Nem que sim e nem que não. Ele só falou assim: vão pregar o Evangelho. Vocês vão receber poder e vocês vão ser testemunhas. Vão espalhar essa notícia do reino de Deus. E qual é a notícia do reino de Deus? Esse rei que morreu na cruz, ele vai voltar. E quando ele voltar, todas as profecias com relação ao reino vão se cumprir.
Israel vai se tornar a nação das nações. E Jesus vai se assentar em Jerusalém, num trono. E de lá ele vai governar todas as nações. Era isso que os crentes nos 300 primeiros anos da igreja acreditavam. Não tinha dúvida. Depois, à medida que o negócio foi se esparramando, foi crescendo, e principalmente quando a igreja, depois do ano 300 da era cristã, foi se afastando do pensamento judaico da palavra, a igreja começou a acreditar num monte de outras coisas que a Bíblia nunca ensinou. E nos últimos tempos, Deus está fazendo o quê? Deus está trazendo uma restauração de verdades. Deus está novamente levando os crentes a pensarem como os crentes do primeiro século pensavam. E os crentes do primeiro século pensavam o seguinte: vai haver na terra um reino milenar. Pode ser que dure 1000 anos literal, ou vai ser um espaço extenso, mas eu particularmente acredito que serão 1000 anos literais, em que Jesus vai estar reinando na terra. E os anjos que apareceram dizem isso: o Cristo que vocês viram subindo é o mesmo que vai descer. Irmãos, nós vamos estar com um corpo glorificado. Você pode dar um aleluia? Mas Jesus também vai estar com o corpo glorificado. Se você não entender essa questão do milênio, você vai ter dificuldade de entender uma pancada de textos. Um monte de textos fica uma interrogação. Então, irmãos, os crentes do primeiro século, eles acreditavam que haveria um reino terreno de Cristo. O céu seria só uma antessala do que verdadeiramente a gente estaria experimentando. Então, Márcio, o que você crê? Eu creio num milênio na terra. Você pode discordar? Você pode. Você pode me dar textos e falar: eu não vejo assim? Você pode. Mas eu prefiro ficar com o que eu entendo e com o que a história diz, que os 300 primeiros anos, Luiz, acreditava-se nisso. Não tinha outro. É igual hoje. Hoje tem crente que fala que você não precisa mais jejuar, que você não precisa fazer nada, que nem ir para a igreja você precisa. Só que quando eu vou lá para o primeiro século, eu vejo que tudo isso não só era feito, como era ensinado. Você lê o livro de Atos, os apóstolos jejuavam, os crentes jejuavam, eles se reuniam como igreja. Não havia esse negócio de, eu sou a igreja. Não, só havia isso: nós somos a igreja. A igreja só é igreja quando tem reunião, quando tem pessoas. Você sozinho, você é um membro. Nós juntos, nós somos um corpo. E a ênfase da palavra de Deus está em corpo. Mas hoje você vai para a internet, tem gente ensinando tudo. Tem gente ensinando que crente pode até fumar maconha. Gente, vocês não veem internet, vocês são santos, vocês não veem uns vídeos que às vezes aparecem, que às vezes algumas pessoas mandam para mim. Eu faço parte de um grupo de pastores que é do Brasil inteiro. Se vocês vissem os vídeos que de repente chega para a gente, de ensinamentos que estão ensinando, e o pior não é que estão ensinando, esse povo tem milhares de seguidores. Milhares. Vocês não têm noção do estrago que está acontecendo na igreja. Mas eu sei por que está sendo assim. Porque Jesus está voltando. Mas enquanto Deus nos der força, nós vamos permanecer na verdade. Porque nós cremos na palavra de Deus e ela é a verdade. Amém? Então, particularmente, eu creio num reino físico do Senhor aqui na terra. E os discípulos, eles acreditavam nisso nos 300 primeiros anos. Haverá um reino aqui. Outra coisa que eles acreditavam: haverá uma ressurreição corpórea.
O espírito da pessoa que morreu um dia vai se reunir com a carne dela. Uns para reinar com Cristo e outros para serem condenados eternamente. Agora, irmãos, o texto de Apocalipse 20 diz que vai haver duas ressurreições. O próprio texto diz assim: bem-aventurado o que ressuscita ou o que vem na primeira ressurreição. E aí entra um outro ponto que eu acredito, e a palavra dá base nisso. Quando Cristo voltar, aqueles que morreram com Ele vão ressuscitar. Amém? Nós, os que estivermos vivos, vamos ser o quê? Vamos ser arrebatados e transformados. Pode dar um glória, não é proibido não. Só que os que morreram sem Cristo não vão ressuscitar. Ou seja, o corpo deles não vai encontrar o Espírito. Isso vai acontecer no final dos 1000 anos. Quando Deus vai estabelecer um trono para julgar aqueles que o nome não estão no livro da vida. Mas eu não quero ficar muito preso nisso, eu só estou aguçando você para você ler, para você pesquisar e ver se é isso mesmo. Mas mais lê a palavra de Deus, porque se você também pôr na internet, você vai achar um monte de coisa que vai gerar mais confusão. Mas eu estou passando para você o que eu acredito, ao ler a palavra de Deus, mas você pode discordar, você só não pode desviar. Mas uma coisa eu digo para você, o que a palavra parece que nos ensina é que vão haver duas ressurreições, e ele vai dizer assim: por que é bem-aventurado quem ressuscita na primeira ressurreição? Porque são esses que vão reinar com Cristo. Então ele vai dizer assim: bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, porque são esses que vão ser sacerdotes e reis do Altíssimo. Agora eu vou falar aqui uma tese que eu tenho. Crentes que são salvos, mas levaram a vida cristã de qualquer jeito. Levaram a vida cristã no bumba meu boi, como diz por aí. Não deram ligança, só vive na carne. Eu particularmente até acredito que eles vão ressuscitar e não vão perder a sua salvação, porque a salvação é por Cristo. Mas eu acredito que uma das punições vai ser não participar do reino de Cristo. Então vamos lá, se eu estiver correto, pelo que eu estou lendo na Bíblia, então você está aqui, levando a vida com Jesus séria, está se esforçando, Deus está pegando você, Deus está tratando você, Deus está moendo você, Deus está ralando você, Deus está jogando você de um lado para o outro, o pau está quebrando no seu lombo, e tem aquele outro crente que está aqui, bebendo, fumando maconha, e diz que é crente, e a vida cristã para ele, o cara, tudo dá certo, e você olha e fala, mas só vive na carne, fala palavrão, xinga, pinta, borda, triborda, está levando no bumba meu boi, está levando a vida cristã de qualquer jeito. Se eu tiver correto no meu entendimento da palavra de Deus, os dois morrem. Chega o dia da vinda de Jesus, esse aqui ressuscita, e esse aqui não vai ressuscitar. Pode estar até salvo, mas não vai experimentar a ressurreição que faz com que ele participe dos 1000 anos. Está salvo. E talvez você fale assim, mas está salvo, está bom. Se você é um desses, você é um sério candidato a não participar da primeira ressurreição. Porque, irmãos, quando eu leio a história da igreja, e leio alguns textos, que até então, até pouco tempo, eu não conseguia entender, se esse pensamento que eu estou te passando está correto, eu vou entender alguns textos.
Vamos ler um texto que talvez você leu e também ficou com uma interrogação, ou se você não tinha uma interrogação, eu vou colocar em você nessa noite. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versos 10 a 11. Filipenses capítulo de número 3, verso 10. Diz assim: para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participar nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Verso 11. Com o propósito de, seja como for, a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Essa versão deu uma bagunçada aí, mas eu vou ler para você na minha versão aqui. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 10, na minha versão diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Olha o verso 11, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12, não que eu já tenha obtido, tudo isso eu tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, Paulo não é o Márcio, não é o Júlio, não é a Neide. Paulo está dizendo assim: eu estou me esforçando, eu estou prosseguindo para o alvo, porque eu quero ser mais parecido com Cristo, porque eu quero ser apto a ressuscitar. E ele vai dizer assim: não que eu alcancei. Anderson, Paulo está dizendo que ele esperava ressuscitar naquele dia, e ele está dizendo assim: eu não alcancei ainda. Então Paulo não está falando da salvação, porque Paulo estaria em dúvida se ele está salvo ou não, e ele está falando assim: não, eu não estou salvo ainda, então eu estou me esforçando. Se ele mesmo ensinou que a salvação é pela fé, então ele só pode estar falando da ressurreição nesse pensamento de participar do reino. E para participar do reino, Paulo estava dizendo assim: eu preciso me esforçar. Eu ainda não alcancei, mas eu estou prosseguindo para o alvo, porque eu quero participar da primeira ressurreição. Ou, em outras palavras, eu quero reinar com Cristo. Sabe por que os crentes do primeiro século enfrentavam leões, enfrentavam a espada? Os caras estavam lá na arena, cheio de leão, faminto, e os caras começavam a cantar louvor e adorar, porque na cabeça deles estava assim: se eu morrer por Cristo, eu já tenho a primeira ressurreição garantida, eu vou reinar com Cristo. Sabe por que a gente não tem coragem de morrer por Jesus? Porque na nossa cabeça está: eu vou morrer porque se eu já tenho o céu garantido. Eu quero viver mais um pouco aqui. Agora, se na nossa mente tivesse assim: eu já até tenho a salvação garantida, mas eu quero participar da primeira ressurreição, tudo o que Deus pedisse para mim fazer, eu faria. É por isso que hoje tem muita confusão. As pessoas não conseguem entender, mas espera aí, a salvação é por fé ou é por obras? Eu abro a internet, tem um cara falando que agora eu não preciso fazer nada, que a salvação é por Jesus, que tudo foi consumado. Aí eu vou ler um outro pastor falou: não, você tem que ter obras, você tem que ter obras. Irmãos, para os crentes do primeiro século, fé e obras andavam juntos. Fomos nós que separamos esse negócio. Por isso Tiago vai dizer assim: você tem fé? Mostra as suas obras. Ele não está dizendo, a salvação é por obras. Ele está dizendo o seguinte: se você é salvo, mostra que você é salvo pelo que você faz, pela sua conduta. Por quê? Porque na cabeça dele estava assim: não tinha como alguém ser salvo
sem demonstrar com as suas obras. E outra, as obras, elas vão garantir que eu vou reinar com Cristo. Se você entender isso, a sua maneira de enxergar a vida cristã muda completamente. Paulo disse: eu estou correndo atrás da ressurreição. Se hoje Paulo estivesse aqui, talvez ele nos diria assim: eu sei que a salvação pela fé foi garantida, mas eu estou correndo pelas obras, porque eu quero reinar com Cristo. Quando Ele vier reinar em Jerusalém, eu quero ser um dos reis e sacerdotes que vão ajudar Ele a reconstruir esse mundo. Obrigado, Alicério, pelo aleluia. Eu sei que talvez eu esteja colocando um monte de nó na sua cabeça, mas também possa estar respondendo um monte de perguntas. Se os crentes desse século entender isso, a gente vai deixar de ser uma geração preguiçosa com relação à fé, e nós vamos levar a vida cristã de uma forma mais séria. Porque, irmãos, tudo bem, salvação, glória a Deus, aleluia, é isso que a gente deve pregar, mas isso não é tudo. Se a gente tirar a questão das recompensas eternas, se a gente tirar o lugar que as obras têm na fé, nós vamos estar no que a gente está hoje. Esse cristianismo sem propósito, aonde você tem crentes que só tem a nomenclatura de crentes. Eu acredito que se a gente entender essa questão do reino que está por vir, a gente vai ser mais responsável com a nossa fé. Aí você vai entender por que Jesus disse assim: quando você for orar, ore, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Irmãos, mais do que Jesus está falando que Ele queria só uns aspectos do reino aqui, quando você ora lá a oração do Pai Nosso, você diz assim: Senhor, venha o teu reino. Em outras palavras, você está dizendo: Jesus, volta e estabelece o seu reino aqui, porque quando o seu reino for estabelecido aqui, quando o Senhor sentar lá em Jerusalém, no trono de Davi, a sua vontade vai ser feita aqui na terra como ela é feita no céu. Aleluia! Então, irmãos, os crentes do primeiro século, a consciência que eles tinham é o seguinte: salvação pela fé, é crer. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos deitar e só esperar Jesus voltar? Não, agora entra as obras, porque Paulo vai dizer que nós somos salvos pela fé, mas fomos salvos para boas obras. O autor de Hebreus vai dizer que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Minha interpretação, uma das interpretações para esse descanso que o autor de Hebreus diz é o milênio. E ele fala que para entrar nesse descanso é por esforço, é por suor. Eu tenho que me esforçar para entrar, porque a salvação ela é de graça, mas o reino é conquistado pela força, pela violência. Irmãos, o que Jesus consumou na cruz foi a nossa salvação. Quando ele disse está consumado, ele estava consumando a nossa salvação. Mas Jesus, é que eu preciso usar as palavras de forma correta. Jesus na cruz não terminou tudo. Só vai terminar tudo quando ele estabeleceu o reino dele aqui na terra. Aí a gente vai poder dizer que toda a obra dele foi consumada. Até então ele consumou o quê? A sua salvação. Mas ele ainda precisa voltar. Deus prometeu para os profetas, Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para todo Israel, que um dia Israel vai ser uma cidade acima de todas as cidades do mundo. Vocês ainda estão aqui? Então vamos lá.
salvação por fé. Eles criam na ressurreição do corpo. Morri, o meu espírito foi estar com Deus no céu, no paraíso, legal, aleluia, vou gozar de uma presença de Deus, vou ver coisas, mas vai haver a ressurreição, quando Jesus vai vir estabelecer o reino dele, e eu quero participar dessa ressurreição. Então, nesse tempo em que eu fui salvo, eu preciso de obras, eu preciso fazer aquilo que Jesus pediu para que eu fizesse, para que eu possa experimentar reinar com Ele. Era isso que eles acreditavam. Vamos ler alguns textos. Romanos 14, 10. Eu vou contar até 3, vamos ler todo mundo junto, para ver se interioriza dentro da gente. 1, 2, 3. Irmãos, Jesus vai estabelecer o reino dele aqui na terra, mas ele também vai estabelecer um tribunal só para crentes. Esse tribunal de Deus, em outras versões vai dizer tribunal de Cristo, não é para gente ímpia, é para crente. E o que vai ser julgado nesse tribunal? As obras. Para quê? Para recompensas. Vamos ler mais. 2 Coríntios 5, 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer aonde? A fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelo quê? Por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o... Não está falando de salvação. Está falando que um dia nós vamos estar diante de Jesus, que eu acredito que é o dia da ressurreição, e aí ele vai chegar em mim, Márcio Gonçalves. Vamos lá. Anjo Gabriel, pega o livro dele lá. Vamos ver o que ele fez. Fez isso, andou em obediência. Separa para ele essa recompensa. Aí vai chamar um outro crente, não vou citar nome nenhum, porque vai que tem um nome aí, né? Chama um outro crente. Gabriel, pega o livro do Zé Fulano. Aí vem lá, Zé Fulano, vamos ver. O que você fez? Tribulou, não perdoou ninguém, só o sangue. Meu Deus, e falta adjetivo. Ele vai receber também uma retribuição, só que não vai ser coisa boa. E talvez seja não participar do reino. Agora, já pensou, Márcio? Você viveu a vida cristã que você queria. Meu corpo, minhas regras. Que hoje é isso, né? Hoje é o que mais se fala. Meu corpo, minhas regras. Eu não devo satisfação para ninguém. Esse negócio de ter líder é religiosidade. Eu não tenho que prestar conta para ninguém. Vai lá, velho. Vai na força da sua fé. Só que pode ser que naquele dia chega diante de Deus, Deus chegar e falar assim: que inferno foi aquele que você fez na minha casa? Não, Senhor, mas a salvação é pela fé. Não estou falando nada que você não vai ser salvo. Quem disse que você não vai ser salvo? Eu estou levantando hipóteses aqui, irmão. São coisas que a gente às vezes precisa pensar. Mas já pensou, Márcio? Ouvir dele: você não vai participar do meu reino na terra. Aí vê o outro lá: meu Deus, olha aí, velho. Jesus, vai agora, vamos descer, vamos quebrar tudo lá embaixo, vamos reconstruir. E o outro lá está na presença, está salvo,
mas não recebeu essa recompensa, que para mim é uma grande recompensa. E é o que os discípulos do primeiro século esperavam. Vamos mais um pouquinho? Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14, versos 12 e 13. Diz assim: então Jesus dirige-se ao que o havia convidado e lhe exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convide os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te, e desta forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Verso 14 também. Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na onde? Jesus estava dizendo o seguinte: quando você for fazer uma festa, não fica preocupado em chamar alguém. Tipo assim, vamos supor, você ficou amigo de um magnata, não vou citar nome não, de um ricaço. E aí você vai dar uma festa, aí você pensa assim: vou chamar ele para a minha festa, porque aí quando ele fizer a festa dele, ele vai me convidar. E imagine uma festa dele. Se na minha tem coxinha, na dele vai ter coxinha com pó de ouro. Então eu vou convidar. Ou seja, Jesus está dizendo, e ele pode te convidar. E aí Jesus diz assim: você já recebeu sua recompensa. Agora, quando você for dar uma festa, em vez de pensar em convidar quem você sabe que pode te retribuir, chama alguém que não tem como te retribuir. Que de repente, ele nunca participou de uma festa. E que ele vai chegar na sua festa, vai comer, vai beber e depois vai chegar para você. No muito que ele pode falar é obrigado. E falar: cara, eu não tenho nada para fazer uma festa, eu não tenho para te chamar. Não tem como te chamar. Eu não tenho como te retribuir. Aí Jesus diz assim: você vai ser recompensado na ressurreição dos justos. Ou seja, quando houver a ressurreição dos justos, irmão, olha que negócio louco. Você está lá diante de Jesus, Jesus fala assim: essa recompensa aqui é porque aquele dia você fez uma festa de um chá de bebê e chamou alguém que não tinha nem presente para ir. E você se alegrou porque ele estava presente, ele não tinha dinheiro para te dar um presente, ele não te recompensou, eu vou te recompensar agora. Se nós crentes pensássemos nessas coisas, o nosso relacionamento uns com os outros ia mudar. Você está entendendo que esse pensamento só de ser salvo roubou da igreja um monte de princípios? Então os crentes do primeiro século, não vou nem dizer os crentes do primeiro século, um casal de pastores da igreja Bethel, lá do Bill Johnson, dos que a gente canta às vezes alguns louvores. Se não me engano, tem esse testemunho no livro Quando o Céu Invade a Terra. Um casal de pastores da igreja deles, que tem um trabalho com moradores em situação de rua, iam se casar. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma festa e chamaram todo mundo da rua. E no final, que a gente está acostumado o quê? Que o noivo e a noiva sentam numa mesa. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas o casal de noivo senta numa mesa, ele é servido. Não, a noiva tirou aquele vestido de noivo, pôs uma roupa simples, o marido pôs uma roupa simples, e eles foram para a fila para servir sopão para os moradores de rua. Eles encheram o casamento deles de gente que não tinha como retribuir. Quer mais um pouquinho? No meio da festa, chega um cara com o pescoço, com um câncer que tinha necrosado o pescoço desse cara, e ele tinha uma tala que não podia ser tirada, porque se essa tala fosse tirada,
o pescoço dele ia cair e ele podia quebrar o pescoço, tamanha podridão que estava aqui, Vanessa, no pescoço dele por causa do câncer. Aí os irmãos, naquele mistério tudo, falaram, vamos orar por esse cara. Um médico que estava lá veio, tirou a tala, ficaram segurando o pescoço daquele homem, e ali um grupo de irmãos orando. Eles foram orando, e a carne do pescoço daquele homem foi sendo reconstruída na frente de todo mundo. No final, o cara estava sem tala e com o pescoço reconstruído. Olha o que Jesus presenteou aquele casal, não esperou nem a ressurreição dos mortos. Já deu uma recompensa para eles, falou, vou já dar uma recompensa para vocês agora. Irmãos, todos nós somos, agora você está falando isso, então agora toda a minha festa de aniversário eu vou ter que lotar de gente da rua. Não é isso que Jesus está querendo nos forçar. Também não adianta você falar, que droga, agora aí, o Igor, né? Aí ia casar, agora eu vou ter que passar o ônibus pegando todo mundo da rua para ir. Não é isso, mas é a gente entender os princípios do reino. Olha para o seu irmão e diga assim, Jesus quer que a gente entenda os princípios. Não precisa ser uma festa. Não precisa ser uma festa. Pode ser nas pequenas coisas. Esses dias aí tem um vídeo do Douglas Gonçalves, que ele fala sobre fazer o bem, um vídeo bem curtinho, até a gente compartilhou nos grupos, não sei quantos viram, mas aquele vídeo me fez atentar uma coisa. Olha como a gente pode entender esse princípio em coisas básicas. Você está no pedágio, encostou no pedágio para pagar. Qual foi a vez que você pensou assim, eu vou pagar o meu e vou pagar do carro que está atrás? A gente não para pensar nisso. Você chega lá, paga o seu e vamos embora. Mas já pensou se a gente entendesse esse princípio do reino e pensasse assim, eu vou pagar do de trás, porque pode ser que o de trás esteja lá com o dinheiro contado. Saiu para procurar emprego. É o R$ 3,80, nem sei quanto está. Ou R$ 155, que os pedágios também só por Deus, né? Você vai para a praia, tem um pedágio lá de acho que R$ 400. Lá. Acho que 20 e pouco, quase 30, né? Mas você já parou para pensar que às vezes quem está ali atrás... Qual foi a vez que a gente entrou no supermercado para pegar alguma coisa e ficou ligado nas pessoas que estão ali na fila? De repente é uma senhorinha, de repente é um cara que está ali com aquele negócio contado, e ele chega no caixa e aí conta aquelas moedas e alguém diz assim, está faltando. E aí você percebe que a pessoa está tirando algo. Qual foi a vez que a gente pensou assim, vou pagar? A maioria de nós entra num modo automático que a gente entra no mercado, a gente entra nos lugares, a gente está só preocupado com a gente não está muito preocupado com os outros. E de repente aquela pessoa não vai falar assim, me passa aí o número do seu Pix que no final do mês eu vou te devolver. É alguém que no máximo vai dizer para você, obrigado. Poxa, não precisa, você não. Se você já fez isso, eu vou te dar uma boa notícia. O céu anotou isso. O Cristiano já está rindo. O céu anotou. E naquele dia, na ressurreição dos mortos, Jesus vai recompensar. Não, era para você ter explodido. A gente não crê nessas coisas. Ô Gabriel, o que está escrito aí dele? Ele pagou o pedágio naquele dia? Isso aí gerou recompensa. Ele acrescentou lá na compra daquela pessoa que não tinha como retribuir. Gabriel, põe mais uma medida aí.
Era isso que eles pensavam, irmãos. Por isso, os crentes do primeiro século adotavam órfãos, fazia de tudo, repartia os seus bens. Não é porque eles estavam só tomados por um amor sobrenatural, tinha coraçãozinho. Isso também tinha, irmãos, o amor. Mas também na cabeça deles estava assim: se eu dividir, se eu repartir o que eu tenho com meu irmão, eu vou ser recompensado. Jesus vai me pagar naquele dia. Meu Deus do céu. Você vê que a gente fica murchinho assim, porque a gente foi gerado num ambiente assim, que você tem que fazer por amor. Você faz por amor porque você ama Jesus. Eu faço por amor, mas agora eu também estou fazendo pelas recompensas. Porque a Bíblia fala que Ele vai dar recompensa. E sabe por que Ele falou da recompensa? Porque a recompensa motiva. A recompensa te faz permanecer firme. Se você, por que você virou crente? Porque salvação. Mas não é só salvação, porque vai ter um reino. E nesse reino eu quero reinar com Ele. Então o pau está quebrando e eu vou continuar firme, porque eu estou de olho na recompensa. Agora eu sei que alguns de nós querem ser mais espiritual do que Jesus. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus suportou a cruz, sabe por quê? Por causa de uma recompensa, a alegria que lhe estava proposta. Jesus suportou a cruz porque o Pai falou assim: se você suportar, vai ter recompensa. Ele falou: então eu vou segurar aqui. E qual era a recompensa? Está aí do seu lado, a salvação dessa pessoa que estava aí. Por isso ele suportou a cruz. Se nós entendermos, Luiz, que tem recompensa, a gente vai suportar. Se você entender que o momento que você está vivendo vai gerar uma recompensa, você vai suportar. Aleluia. Agora, irmãos, outro fato que eu preciso dizer. Vai haver recompensas. Diga assim: vai haver recompensas. Mas eu preciso tirar da sua mente a mentalidade de socialismo celestial. As recompensas podem ser iguais, mas em níveis diferentes. No reino que vai vir de Jesus, nem todos nós vamos ser iguais. Vamos supor, eu e a Renata podemos receber a mesma recompensa, só que a Renata pode receber uma recompensa maior. A mesma, mas o tamanho da recompensa dela é maior do que a minha. Outra coisa, que aí hoje eu estou a fim de te deixar doido. Haverão níveis de capacidade para experimentar a glória de Deus. Todo mundo que estiver reinando com Cristo vai experimentar. Fato. Mas vai ter gente que vai experimentar mais e outras menos. Tudo vai depender das suas atitudes com a salvação agora. E eu vou dizer para você, é igual nos cultos. Você vê que tem uns que recebem, está todo mundo tendo a sua experiência com Deus, mas tem outros que estão tendo um pouquinho mais. Por que eles têm um pouco mais? Jesus faz acepção de pessoas? Não. Só que provavelmente esse que está tendo uma experiência um pouco maior no culto, ele passou uma semana diferente. Ele passou uma semana, você vai pegar a pessoa, e aí, como foi sua semana? Ele vai falar: olha, irmão, se eu começar a contar, você vai chorar, você está aberto? Pau quebrou no meu lombo, o diabo se levantou, um monte de luta, mas eu fiquei firme. Fiquei de madrugada orando, passei um tempo com Deus, li a palavra. Aí ele chega no culto, Deus vem, Deus pega, ele
Deus fala com ele, e chora, e grita, e pula, e rodopia. E o outro também experimentou. Mas aí você pergunta para o outro, como foi sua semana? Ah, trabalhei, fiz isso, fiz aquilo outro. Ele não teve a mesma dedicação para Deus. E no reino que está por vir vai ser a mesma coisa. Mas vamos ler Bíblia, porque senão vocês não vão crer em mim. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira Coríntios 15. Aleluia. Capítulo de número 15, versos 41 e 42. Olha o que Paulo disse: um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Toda estrela é igual? O sol é igual à lua é igual a Júpiter, a terra é igual a Vênus. É diferente, não é? Vocês concordam com isso? Legal. Assim será com a ressurreição dos mortos. O que Paulo está querendo dizer? Os crentes que ressuscitar não serão iguais. Teremos resplendores diferentes. Meu querido, vou te dar uma decepcionada. Não ache que a gente vai ser tudo igual. Porque Deus não vai presentear preguiça, carnalidade. Deus vai presentear responsabilidade. Deus vai presentear gente que trabalhou, que se esforçou, que esmurrou. Você pode ser uma estrelinha, vai ter o seu brilho, mas vai ter nego que vai ser igual o sol. Outro vai ser igual a lua. Cada um vai ter, nós vamos ter níveis de glória diferentes. E nesses níveis de glória, você vai ter experiências diferentes. É igual a eletricidade. Você tem um cabo de 2,5 e tem um cabo que pode aguentar 1000 volts. É a mesma eletricidade, só que uma é a eletricidade, a experiência do cabo de 2,5. E outra é a experiência do cabo que está passando 1000 volts. No reino, Marli, quando ele estabeleceu o reino, todos nós vamos estar experimentando um nível de glória. Mas vai ter gente que vai experimentar níveis de glória maior. Porque nós vamos ressuscitar com níveis de corpos diferentes. É por isso que, irmãos, veja os cultos, as nossas reuniões, como um exemplo do que está por vir. Você já teve uma experiência com Deus que você falou assim: Deus, segura porque eu vou morrer? Você já teve? Você falar, agora já era. Vai acabar com tudo. Você chorou, você riu. Você, sei lá, você está falando de Jesus. Se você nunca teve, eu convido você a ter. Agora imagina a gente com o corpo glorificado. Deus podendo derramar e você falando, pode derramar, Deus, que agora eu aguento. Lá, aquela vida eu não aguentava não, mas agora eu aguento. Só que nos cultos a gente tem aquele que está recebendo ali, está lá, até chorando, cai uma lagriminha. Aí já tem o Luiz, já tem o Anderson, já tem o Márcio, já tem aqueles que... Assim também vai ser no reino. Agora aqui você até pode falar, Márcio, mas eu não vou sair correndo igual o Luiz, que eu tenho vergonha. Mas no mundo que está por vir, você não vai ter mais vergonha. Só que nós vamos receber níveis de glória diferentes, dependendo das atitudes que nós tivermos aqui agora. Fala para o seu irmão, eita irmão, está estreitando, hein? Agora deixa eu te dar uma letra, como diz os manos. Essa vida
Deus está treinando você para a vida que está por vir. É por isso que Paulo falava assim: eu sei que o sofrimento dessa era não está para se comparar com a glória que vai ser revelada. Irmãos, aqueles crentes dos 300 primeiros anos, eles acreditavam o quê? Eu estou sendo treinado agora, para quando o rei vir. O que ele está pondo na minha mão agora, é um treinamento. As coisas que eu estou vivendo agora, eu estou sendo treinado para reinar com ele. Eu estou sendo... eu estou tendo a oportunidade nessa vida de estar sendo treinado para algo grande que vai se estabelecer no reino. Entendendo isso, eu entendi quando Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente só põe nessa vida, mas aquele versículo, Anderson, não fala só dessa vida, está falando da outra vida também. Por mais que a gente viva bem aqui, irmãos, por mais que a gente experimente níveis de glória, é pouco perto do que está por vir. Agora, se a gente entendesse que essa vida é um treinamento, é como se fosse um vestibular, é como se o Senhor estivesse nos preparando para essas coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a gente ia, irmãos, agarrar a vida cristã com uma maior intensidade. A gente ia fazer as coisas com maior zelo e o maior cuidado. Por quê? Porque eu entendi assim, cara, se Deus pôs isso aqui na minha mão, Ele está me dando um treino. Se essa porta me foi aberta, se essa porta me foi fechada, Deus está querendo me ensinar algo, para quê? Para o reino que está por vir. A minha oração nesses dias tem mudado um pouco. Eu tenho orado: Senhor, eu quero participar da ressurreição. Eu quero participar do Teu reino. Então que eu possa ser achado fiel aqui, naquilo que o Senhor tem me dado. Que eu possa ser achado zeloso. Irmão, sabe o que Deus está fazendo conosco nesses dias? Guarde isso, que eu não vou desenrolar esse manto todo hoje. Deus está provando a nossa fidelidade. Deus está provando se nós somos confiáveis. Ele não põe ninguém no muito, sem que esse seja fiel no pouco. Ser fiel no muito é fácil, ser fiel no pouco é difícil. Esses dias eu coloquei no grupo uma frase do Bill Johnson, que ele falou assim: o pobre fazer sacrifício é fácil, difícil é ser generoso. O rico ser generoso é fácil, difícil é fazer sacrifício. Irmão, vamos pegar na parte do dinheiro. Você está aí com seus R$5 para passar o mês inteiro. Deus falar para você: dá tudo. Qual que a maioria de nós pensa? Estou lascado e meio, já soca a mão no bolso, já pico R$5 lá no gasofilácio, já dá na vida de alguém, já paga uma batata para alguém, fala que agora já R$5 não vou ficar rico mesmo, já. Você fez um sacrifício. Agora, se eu falar para você, seja generoso, você fala: minha generosidade vale R$5, é tudo que eu tenho. Agora o cara tem 30 milhões na conta. Chegar para você e falar assim: ô Raiz, toma aqui 1 milhão. É fácil. Agora difícil é se Jesus falar para ele: rapa a sua conta. Pega os seus 30 milhões agora, metade você vai pôr no gasofilácio, a outra metade você vai dar para fulano. Só que a gente só pensa aqui. Deus pode estar nos testando para lá. Ele só está às vezes nos testando para ver se a gente é confiável.
Se a gente é fiel para ser colocado sobre o muito. Irmãos, a parábola dos talentos, das minas. A parábola das minas, ele fala assim: você foi fiel, eu vou te colocar para governar 10 cidades. Agora vamos lá, imagina, irmão. Lá é dinheiro, não tem como, não vou espiritualizar. Hoje você está ali numa luta para ser fiel no dízimo, R$15, todo mês, uma luta, e olha e fala: cara, esses R$15 era pão para meus filhos, e Jesus está só olhando, só olhando, só olhando, ele vem. Você não ficou rico, você não criou uma empresa, você foi fiel com seus R$15. Aí naquele dia Jesus chega, chama você, fala assim: você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Aqueles R$15 gerou para você, você vai governar sobre 15 cidades. Já pensou, Márcio? Você vai ser o meu ministro da economia, porque você foi fiel, 20 anos, fielzinho com os R$15. Vou te colocar como ministro da economia do meu reino. Só que a gente não pensa nessas coisas, mas a gente pensa no R$15. Meu Deus, nessa noite o pastor começou a falar de dinheiro, ele quer os meus R$15. Deus, por que o Senhor está pedindo meus R$15? É tudo que eu tenho. E aí às vezes eu fico vendo os anjos, acho que os anjos chegam e falam assim: cara, mas que povo cabeça dura. Véi, se ele não sabe que esses R$15 vai desencadear uma bênção grande. E não é nem agora. É na era que está por vir. Você já parou para pensar que a sua fidelidade ou a sua infidelidade pode afetar o que você vai experimentar no reino que está por vir? Aleluia. Seja fiel hoje. Irmãos, o que o diabo está fazendo nesses dias? Ele está procurando tirar das pessoas as coisas que podem provar que nós somos fiéis. E se ele tirar isso, irmãos, a maioria de nós aqui já não desvia mais. A maioria de nós já está, pau pode quebrar, a gente não volta para o mundão. A gente já sabe, é Jesus. Eu não fico, irmãos, eu não passo mais aquela luta. Eu não sei se eu volto para a cachaça, se eu fico com Jesus. Acho que eu vou largar o ministério, vou virar de novo bebum. Irmão, isso já passou da minha vida. Agora o diabo não sabe, ele sabe que não pode te arrancar mais. Sabe o que ele vai fazer? De tudo, para naquele dia você não receber recompensa nenhuma. Então o diabo nesses dias está trazendo ensinamentos que estão tirando de nós as ferramentas que podem nos dar a fidelidade que gera recompensa. É por isso que algumas áreas na igreja têm sido tão atacadas. É por isso que o diabo está tirando gente da comunhão da igreja, está tirando o jejum das pessoas, está tirando a fidelidade com dízimos e ofertas, e está tirando um monte de coisa. Porque são coisas que podem demonstrar para Deus a nossa fidelidade. E são coisas que vão gerar recompensas eternas. Mas vamos lá, deixa eu caminhar para o final. Como disse um pastor, quando um pastor fala que está indo para o final, isso não significa nada. Mas nós estamos indo para o final. Eu quero encerrar com você, falando para você uma palavra que queimou no meu coração em cima de tudo isso.
uma palavra que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, que eu acho que resume como nós podemos receber as recompensas e sermos vitoriosos naquele dia. Apocalipse, capítulo de número 3. Verso de número 18. Apocalipse 3:18. Se nessa noite você me perguntar, Márcio, resume em um ensinamento como eu posso ser fiel, como eu posso alcançar a ressurreição dentre os mortos, como eu posso alcançar o reino. Eu quero reinar com Cristo, eu quero experimentar essas coisas, e eu acho que vai ter um domingo que nós vamos falar do reino, como vai ser o milênio aqui na terra, para aguçar a nossa... Eu quero participar, Márcio, eu estou entendendo, agora caiu minha ficha, eu quero, como eu posso? Eu acho que nesse versículo está o segredo. Portanto, ofereço-te este conselho, eu quero ficar só nessa primeira parte. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Aí a pergunta que você deve fazer é: como eu posso comprar? Porque algumas versões vai dizer: compra de mim ouro refinado no fogo. Como eu posso comprar esse ouro refinado no fogo? Pergunta para o seu irmão aí, irmão, como que a gente pode comprar? Isaías 55. Nós vamos ler dos versos 1 a 3. Isaías 55. Aleluia! Isaías 55, versos 1 a 3 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Espera aí, Anderson, em Apocalipse Jesus está dizendo assim: compra de mim ouro refinado no fogo. Aí eu chego no texto lá de Isaías 55, Luiz, e aí ele fala assim: compra de mim, você que não tem dinheiro. Daqui a pouco vai ter batatinha lá. Aí a Catiane fala: vem, compra de mim, você que não tem dinheiro. Aí você fala: pendura? Ah, na cantina acho que até pendura, mas no reino não pendura não. Pergunta para o seu irmão: como eu posso comprar algo de Deus sem dinheiro? Pergunta. Como eu posso comprar? Como a gente pode comprar? Pergunta agora para mim, fala assim: Márcio, como eu posso comprar algo de Deus sem dinheiro? Verso de número 2. Aliás, vamos ler o finalzinho do verso 1, eu pulei aqui uma parte. Não possuem dinheiro algum, vamos lá. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora e comprai e comei. Vinde adquirir vinho, leite, sem pagamento e sem custo. Peraí. É para comprar, é sem dinheiro, como é que funciona esse negócio aí? Verso de número 2. Diz assim: por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda a atenção, e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Verso 3. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e a vez de viver, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Irmãos,
eu sempre me perguntei, como eu posso comprar ouro refinado e como eu posso comprar coisas de Deus se eu não tenho dinheiro? Essa semana me deu um estralo, quando eu estava preparando essa mensagem, e perguntando, Deus, como eu posso dar para aquelas pessoas uma luz, para elas poderem experimentar a ressurreição e as recompensas. E Isaías 55 me veio à mente. E aí me deu mais nó, até que eu entendi uma coisa. Como nós podemos comprar ouro refinado no fogo, sem dinheiro? Como nós podemos comer e beber das coisas celestiais, sem dinheiro e sem recurso? O verso de número 2, na metadezinha para o final, ele vai dizer assim, ouve-me, escuta-me. E aí eu lembrei de um dia que eu ensinei para vocês aqui, ouvir, na cultura hebraica, fala de obedecer. Irmãos, a maneira de nós comprarmos ouro, a maneira de nós sermos recompensados, a maneira de nós estarmos aptos para a ressurreição dos mortos e experimentar tudo que Deus tem para nós no reino que está por vir, tem um nome: obediência. E aí sabe o que eu entendi? Dinheiro da terra não compra as coisas do reino, mas a obediência é o dinheiro corrente no mundo do Espírito. Segura aqui, toda a palavra que Deus traz para você é ouro. Mas há uma diferença de ouro e ouro refinado. O ouro só, ele tem impurezas ainda. O refinado é que ele passou pelo fogo. Toda palavra que Deus traz para você e você ouve, ela é ouro. Mas quando você obedece, é ouro refinado. Quer participar do reino? Quer experimentar a ressurreição? Compra ouro dele, sem dinheiro, porque o dinheiro seu não compra, mas a obediência compra. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, ele está pondo ouro na nossa mão, mas toda vez que eu obedeço, eu estou refinando esse ouro. E vai ter muita gente que vai chegar naquele dia com caminhões de ouro para poder receber a recompensa, porque eles foram obedientes. Se eu pudesse resumir essa mensagem em uma única palavra, o que Deus espera de nós é obediência à sua palavra. Uma das maiores batalhas que nós vamos enfrentar daqui para frente vai ser na área da obediência. O diabo vai fazer de tudo para que a gente não seja obediente a Deus. De tudo. E ontem eu estava orando e eu falei, Deus, quando a gente não tem uma palavra do Senhor, o que a gente faz? Aí Deus me falou uma coisa interessante, Ele falou assim, é aí que entra o seu caráter. Irmãos, por que Deus está tratando o nosso caráter? Porque nem sempre a gente vai ter uma palavra de Deus. E aí você vai ter que tomar decisões baseadas no seu caráter. E se o seu caráter for ruim, você vai tomar atitudes ruins. Mas se o seu caráter for bom, você vai tomar atitudes boas. Guarda isso. Quando Deus não fala nada para você, vai entrar em ação o seu caráter.
Obrigado pelo silêncio. Eu sei que você está tentando remoer tudo. Por isso, deixa Deus refinar o seu caráter. Deixa Deus fazer de você um homem e uma mulher de caráter. Porque quando Ele não te der palavra nenhuma, você vai tomar atitudes corretas. Muitas vezes Deus não vai falar nada, porque Ele quer ver a sua atitude. Agora, quem tem um caráter refinado, vai ter atitudes refinadas. E isso vai resultar no reino e nas recompensas. Amém? Vamos ser recompensados? Vamos ser daqueles que não só vão ressuscitar para reinar com Cristo, mas que vão receber recompensas? Amém? Então agora quando chegar no pedágio, você vai ficar ligado. Também não vai chegar agora, poxa, toda vez que eu for para o pedágio, vou ter que pagar do de trás. Não é isso. Mas fica ligado às necessidades. Fica atento ao Espírito. Aí de repente você fala, mas eu tenho o sem parar no meu carro, aí eu passo, não dá. Né? Mas fica atento. Amém? Vamos estar atentos ao serviço, a servir uns aos outros. Fala para o seu irmão assim, meu irmão, Deus está provando a sua fidelidade. Não, fala com mais força, fala, irmão, Deus está provando a sua fidelidade. Você que está em casa, dá um grito aí na sua sala e fala, Deus está provando a sua fidelidade. Deus está provando a nossa fidelidade. Deus está provando a nossa fidelidade. Deus está provando a nossa fidelidade. Deus está provando a sua fidelidade. Deus está provando se você é confiável. E se você for confiável, se prepare para recompensas agora. Porque Ele vai dar recompensas agora. Não há quem deixe pai, mãe, filhos, filha, amigos, bens, nessa vida, que não receba nessa vida 100 vezes mais, disse Jesus. Então espere recompensas nessa vida, mas não fique só preso aqui. Porque se aqui você vai receber 100, do outro lado, você vai receber, só Deus sabe quanto. Aleluia. Vamos para a ceia? Irmãos, perdão, porque eu sei que às vezes, nessas mensagens, a gente acaba sendo bem extensivo, e às vezes joga um monte de assuntos e conceitos que você fica assim, mas o momento exige. Agora que está sendo gravado, depois assiste, trissiste, resiste, e fica remoendo, e vai para a palavra, amém? Mas que a gente possa, aleluia, oh Deus, aleluia Jesus, aleluia, 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 obrigado, aleluia, aleluia, Shira managara manasuri manana, shuri manana manashu. Aleluia. O que Deus tem falado com você nesses dias? Qual é o ouro que Deus tem colocado nas suas mãos? Refina pela obediência. Refina pela obediência. Oh Deus, o que Deus tem colocado nas suas mãos, seja fiel, seja confiável. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que já pegou o pão e o cálice, vai falando com o Senhor.
O remanagashuri alamanashara manalas. Ira manarabashuri manalamanassu. Ira manakalamanai. Irmãos, nesses dias a gente tem se movimentado na igreja. A Neide tem chamado aí mulheres para estar ajudando. O Márcio tem chamado homens para estar ajudando. Talvez você fale, mas isso é tão pequeno. Mas a gente precisa ser fiel no pouco. De repente, você está sendo convocado aí a ajudar na manutenção. Talvez você está sendo convocado para estar ali na recepção. Parece ser coisas tão pequenas, mas eu sinto que são coisas que Deus nos prova. Talvez você está passando um momento financeiro difícil. Está difícil ser ofertante, está difícil ser dizimista. Permaneça fiel. Ser fiel quando está abundante é fácil. Ser fiel quando os recursos nos faltam, aí que é difícil. É aí que a gente é provado. Mas eu sinto no meu espírito que é por um tempo. E assim que a gente passar por esse tempo de provação, vai vir a abundância. Fique firme. As promessas é para que você permaneça firme. Não se mova do lugar que Deus te colocou. Não se mova daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não se mova daquilo que Deus tem falado com você. Aguenta firme. Aguenta firme. O céu está te vendo. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Nada passa desapercebido. Nem um copo d'água dado passa desapercebido, Júnior. Quanto mais outras coisas. Se até um copo de água que a gente dá para alguém é anotado, quanto mais as outras coisas. Aleluia. Todo mundo já pegou? Está faltando. Vamos orar? Pai, graças te damos pelo teu corpo, pelo teu sangue. Graças te damos pelo pão que foi partido, pelo suco de uva. Te agradecemos, Senhor, porque a tua carne foi rasgada, o teu sangue foi derramado para nos dar salvação. E glória a Deus pela salvação. Mas, Senhor, nós queremos participar do reino. Nós queremos reinar com o Senhor nessa terra. Nós queremos, ó Deus, sermos recompensados. Senhor, oh, aleluia. Aleluia. Senhor, o Senhor disse para a igreja de Laodiceia, compra de mim ouro refinado. Senhor, a maneira de comprarmos é ouvindo. E a maneira de refinarmos é obedecendo, Senhor. Senhor, nós temos obedecido as palavras que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós temos sido fiéis no pouco, porque estamos de olho na recompensa, sim, Senhor. Queremos te agradar, mas o Senhor nos deu recompensas, o Senhor nos deu promessas, o Senhor nos deu palavras proféticas. Senhor, até o Senhor suportou a cruz por causa da recompensa. E nós estamos suportando as aflições, as dificuldades, porque há uma recompensa. Senhor, nós queremos essa recompensa. Há uma recompensa, Senhor, para aqueles que permanecem firmes. Há uma recompensa, Senhor, para aqueles que permanecem fiéis. E nós queremos, Senhor, ser achados entre aqueles que recebem a recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Peça para o Senhor abrir os seus olhos para que você possa ver as recompensas que estão aguardando você na sua fidelidade. Peça ao Senhor para Ele abrir os seus olhos para você ver as recompensas pelo seu sofrimento. Há uma recompensa
para quem sofre injúria, para quem sofre perseguição por causa de Cristo. Há uma recompensa para aqueles que escolhem perdoar, para aqueles que escolhem amar os inimigos. Há uma recompensa, queridos. Há uma recompensa. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, abre os nossos olhos durante essa semana, para que nós possamos ver as recompensas que nos estão reservadas. Senhor, o mundo hoje nos chama de bobos, de trouxas, de idiotas, às vezes até mesmo dentro da tua casa, Senhor, pelas atitudes que nós temos, entendendo que é o Senhor, ó Deus, nós somos taxados como bobos. Mas, Senhor, nós estamos olhando para o que a tua palavra diz, que há uma recompensa. Senhor, recompensa, aleluia. Senhor, que essa semana já haja uma manifestação de recompensas, Deus. Senhor, a tua palavra diz que a esperança adiada, ela enfraquece os ossos. Senhor, eu oro para que essa semana, Senhor, já haja manifestações de que o Senhor está vendo o sofrimento, está vendo a luta, está vendo a dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Coma da carne, querido, e beba do sangue. Coma da carne e beba do sangue. Aleluia. Eu vou orar encerrando, mas eu sinto que tem um grupo de pessoas que precisam vir aqui à frente. Quando eu orar e encerrar, se você precisa ir embora, você está liberado, amém? Mas eu sinto no meu espírito que tem um grupo que precisa vir aqui à frente para receber oração. Eu quero que você que nesses últimos meses, nesses últimos dias, tem passado por lutas, tem passado por grande sofrimento, dificuldades de permanecer firme, tamanha pressão e opressão. Eu queria que você viesse aqui à frente, para a gente ter um tempo. Eu queria também que alguns irmãos não fossem embora, mas ficassem para a gente orar por essas pessoas, para pedir para o Senhor fortalecer essas pessoas. E para que o Senhor também já derrame algum nível de recompensa pelo sofrimento que essas pessoas têm passado, para elas poderem permanecerem firmes. Me veio agora muito forte no meu coração que a gente precisa orar por essas pessoas. Eu sei que há pessoas no nosso meio que têm passado por grande aflição. E eu quero orar para que essa semana o Senhor já traga um nível de recompensa na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Aí você que estiver nessa condição já pode vir aqui na frente. E aí aqueles que quiserem, que precisarem ir embora, pode ir embora. Mas você que quiser também ficar para orar com essas pessoas, amém? Eu não sei se vai demorar essa oração, mas eu sinto que a gente precisa ter esse tempo. E eu quero pedir para você ajudar a gente a orar por esses que estão passando um perrengue mesmo, que precisa daquela intervenção de Deus, amém? Você que está aí passando por um momento de sofrimento, de aflição, vem para a gente orar por você. Aleluia, aleluia. Não tenha vergonha nem medo não, irmão, pode vir. Se você também já quiser vir para orar com algum desses irmãos, se mover, também pode vir. Seja enfermidade, seja alguma luta interior, seja algum tipo de situação que você fala, cara, eu preciso de Deus, eu preciso dessa intervenção de Deus. Venha. Aleluia. Lembrando que tem trufa, lembrando que tem batata aí. Se você está em casa também, está passando por um momento desse de aflição, receba aí em nome de Jesus. A oração que estivermos fazendo aqui vai estar tocando você também. Amém?
Pai, nós te damos graças por essa noite. E, ó Deus, nessa hora eu abençoo esses irmãos que precisam ir embora. Mas nós vamos estar orando aqui por esses irmãos que precisam, Senhor, dessa intervenção do Senhor. São irmãos que estão passando por algum tipo de luta e de dificuldade. Pai, que nós possamos ser instrumentos agora. Que o espírito de profecia venha sobre nós, para que nós possamos dar uma palavra de incentivo. Mas que essa semana também, ó Deus, já venha algum nível de recompensa, para que os nossos irmãos sejam fortalecidos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.